Uma boa noite, que a graça de Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Meu nome é pastor Ezequiel Gomes, eu trabalho na Rádio Novo Tempo, no Rio Grande do Sul, e tenho o maior privilégio de estar com vocês hoje, dividindo a palavra de Deus. Eu trouxe para vocês uma mensagem que tem um título bem extenso, bem grande, poderia ser assim uma tese doutoral, e talvez esse título e esse tema vai te chamar muito a atenção, talvez não. E pela graça de Deus, se você estiver conosco nos próximos minutos, você vai aprender algumas verdades da palavra de Deus. O título da mensagem que eu trouxe para vocês diz assim: antagonismo absoluto. É possível guardar a lei de Deus? E aí eu coloco um subtítulo também, né? Uma visão da guerra entre Cristo e Satanás na teologia adventista. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês, Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ler o verso 7, 8, 12 e 13 e o verso 17. Esse é um dos capítulos centrais para a teologia adventista. É a partir desse texto que muita coisa da identidade e da compreensão adventista da Bíblia está fundamentada. E assim esse texto é importantíssimo, fundamental. E assim com a Bíblia aberta, então, vamos orar para que Deus fale ao coração de cada um de nós através desta mensagem. Senhor Deus maravilhoso e eterno, obrigado porque a Tua palavra está aberta diante de nós. Fala ao nosso coração em nome de Jesus Cristo. Amém. Então assim diz a palavra do Senhor. Houve peleja no céu, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Nesse texto estão contidos temas fundamentais na identidade e na teologia adventista. E o primeiro deles que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o antagonismo entre Cristo e Satanás. E esse texto apresenta esse antagonismo em pelo menos 3 esferas diferentes. No céu, no verso 7, no mundo, na terra, no verso 12, e na igreja, no verso 17. É importante a gente entender que essa guerra, esse grande conflito, não se iniciou na terra, mas no céu. E tem relação especial com o nosso mundo, desde que os nossos primeiros pais foram tentados no jardim do Éden. E desde o jardim do Éden, no livro de Gênesis, capítulos 2 e 3, nós vemos ali a primeira menção ao grande antagonismo entre Cristo e Satanás. Se você estuda Gênesis 2 e Gênesis 3, você percebe uma coisa interessante. No capítulo 2, verso 17, Deus diz para o ser humano que se o ser humano comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. E Deus diz para ele, né, certamente morrerás. Quando você chega no capítulo 3 de Gênesis, a serpente no verso 4, diz exatamente o contrário do que Deus tinha dito. Certamente não morrereis.
Assim é que, desde Gênesis, a Bíblia coloca essa guerra entre Deus e o diabo, Cristo e a serpente. E o texto do livro de Apocalipse, capítulo 12, ainda nos traz duas questões importantes: os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, que no capítulo 19, versículo 10, se diz ser o espírito da profecia. Aqui então estão incluídos os tópicos importantes para a igreja adventista: o grande conflito, a lei de Deus e o espírito de profecia. Agora é interessante a gente entender que toda a Bíblia se relaciona com esse grande conflito. Segundo a tradição, o primeiro livro da Bíblia a ter sido escrito foi o livro de Jó. E como é que o livro de Jó começa? Com uma guerra entre Deus e o diabo a respeito da humanidade de Jó, nesse caso como representante da humanidade. E toda a Bíblia descreve essa guerra entre Cristo e Satanás, a verdade e a mentira, e de uma forma especial entre a lei de Deus e o pecado. 1 João 3, verso 4, é um texto interessante, relevante nessa discussão, quando a Bíblia diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E através dessas informações bíblicas, o quadro está completo para o grande conflito na teologia adventista. Grande parte desse conflito está relacionado com a ideia de guardar a lei de Deus ou pecar. Porque se pecar é transgredir a lei, e a igreja precisa guardar a lei de Deus, segue-se que muitos concluem que a igreja deve ser o grupo ou o clube daqueles que não pecam. Pecar é transgredir, devemos guardar. Então a igreja deve ser uma igreja sem pecado. E a partir daqui, irmãos, através de uma interpretação simplista do que significa guardar a lei e uma noção superficial de pecado, alguns veem a igreja como o clube dos que não pecam. E essas pessoas, elas vão para a Bíblia buscando elementos que possam corroborar a sua interpretação. E é assim que existem entre os adventistas alguns que concluem que a igreja verdadeira é o grupo daqueles que obedecem às ordens de Jesus. Em João capítulo 5, verso 14, ou João 8, verso 11, onde Jesus diz assim: vá e não peques mais. Alguns pensam que a igreja então é composta do grupo das pessoas que obedecem a essa ordem: vá e não peques mais. Uma questão interessante quando a gente analisa esse assunto é que essas pessoas que assim creem se aprofundam nessa ideia na Bíblia e elas concluem algumas coisas assim, mais ou menos assim: a igreja é o clube dos não pecadores, de Gálatas 2, verso 15. A igreja é o clube dos libertos e mortos para o pecado, de Romanos 6. A igreja é o clube dos participantes da natureza divina, de 2 Pedro 1, versículo 4. Tudo isso, irmãos, é alimentado por uma interpretação particular e unilateral. E essas pessoas concluem como verdade aquilo que nem todos os adventistas concordam ser verdade. E esse grupo que defende esse tipo de ideia, e muitas outras coisas envolvidas nessa discussão na mesma direção, é chamado de o grupo perfeccionista pós-lapsariano.
Não tenha medo desse termo. Tente entender a teologia por detrás desse termo. Agora, é importante a gente entender, se esses textos usados pelos perfeccionistas pós-lapsarianos fossem os únicos textos da Bíblia, pouca dúvida restaria sobre sua autenticidade. Mas a Bíblia vai muito além. E eu queria convidar vocês a voltar para o Antigo Testamento e ler um dos textos mais importantes a esse respeito. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Esse texto, ele é muito importante nessa discussão, porque ele é claro, direto e abrangente, quando o autor, inspirado por Deus, diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. A Bíblia nos diz que não existe ser humano que não peca. Então essa informação vai de encontro com o evangelho perfeccionista pós-lapsariano. Porém, alguns não gostam muito desse texto. Eles acham o livro de Eclesiastes assim um pouco pessimista, um pouco complicado, não pode ser levado assim tão ao pé da letra. É Antigo Testamento, essa verdade não é mais verdade através da graça e do poder de Jesus no Novo Testamento. Entretanto, vamos procurar essa mensagem também no Novo Testamento. 1 João capítulo 1, versículos 8 a 10, é um texto muito interessante nessa direção, e nós lemos assim: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esse texto afirma claramente: todos nós pecamos, temos pecado. Com esse sentido, inclusive o mesmo sentido de Eclesiastes, nós pecamos. Não quer dizer que nós temos pecado no passado, quer dizer que nós temos pecado no presente das nossas vidas. Nós somos e continuamos a ser pecadores. E agora aqui, eu introduzo a essa discussão um outro grupo dentro da Igreja Adventista, que está em oposição ao perfeccionismo pós-lapsariano. É aqueles que defendem aquilo que é chamado de nova teologia. E o que é que esse grupo defende? Esse grupo defende que o povo que guarda a lei de Deus, os mandamentos de Deus, paradoxalmente só guarda a lei. Por quê? Porque reconhece os seus pecados e é perdoado diante de Deus. Quem é que guarda a lei? É aquele que, ao pecar, confessa os seus pecados. 1 João 1, verso 9. Se confessamos os nossos pecados, Deus perdoa e purifica. Então, só podemos estar limpos diante da lei quando confessamos os nossos pecados, o que é uma verdade bem paradoxal. Aquele que é considerado obediente à lei é o que reconhece que transgride a lei. Bastante interessante. Mesmo porque precisamos entender que pretender estar sem pecado é o quê? Transgredir a lei, é ser mentiroso. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas a gente pode se aprofundar nessa verdade bíblica e a gente pode encontrar muitos textos da palavra de Deus a esse respeito. É assim que os proponentes da nova teologia nos relembram de Romanos capítulo 7. Nesse texto, o apóstolo Paulo, cristão, salvo, instrumento da salvação, ele afirma ainda cometer pecados. O bem que eu não quero, o bem que eu quero, aliás, esse não faço. O mal que eu não quero, esse faço.
indicando que a luta entre pecar ou não pecar nem sempre é resolvida simplesmente pela vontade humana. Paulo tinha vontade de não pecar, mas ele assume que ainda assim ele pecava. Inclusive, em 1 Timóteo 1, versos 15 e 16, Paulo afirma ser ele mesmo o principal dos pecadores. Ele não diz assim, eu sou o principal daqueles que um dia pecaram e não são mais pecadores. Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. Um outro texto interessante da Bíblia a esse respeito é Tiago 3, verso 2. Tiago diz assim, todos nós tropeçamos em muitas coisas. É o que a Bíblia diz no Novo Testamento. Um outro texto importante é a ideia da salvação dentro dessa realidade do pecado. E a Bíblia diz assim, Efésios 2, versos 8 e 9. Sois salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Não existe salvação pelo sábado, pelo dízimo, pela música, pela roupa, pela alimentação, mesmo que nós tenhamos que cuidar de todos esses elementos ou de todas essas áreas da nossa vida com Deus. Agora, essa discussão entre o perfeccionismo pós-lapsariano e a nova teologia, ela divide a igreja. Existem pessoas dos dois lados, conscientes de estar de um lado ou de outro, e existe muita gente que não conhece os termos, mas que se alinha com uma interpretação ou com outra. E quando você vai para a internet, você encontra discussões enormes. Seres humanos discutindo. Qual é a teologia correta? E é uma grande guerra dentro da teologia adventista. Agora eu queria que vocês entendessem que essa guerra, ela vai além do que simplesmente uma discussão de opiniões humanas. Essa guerra, ela deve ser encarada a partir de uma perspectiva espiritual. É uma guerra entre Cristo e Satanás dentro da igreja, dentro da teologia adventista. E a partir dessa realidade, essa guerra se torna mais intensa e mais complicada. Não estamos lidando simplesmente com discussões de opiniões entre pessoas, mas de influências espirituais. E a partir dessa admissão, o perfeccionismo pós-lapsariano contra-ataca fortemente, utilizando-se do espírito de profecia. E eu queria ler alguns textos para vocês, representativos daqueles que são usados pelos perfeccionistas pós-lapsarianos. Meditação matinal, Cristo Triunfante, página 51, Ellen White escreveu assim: Enoque era uma luz entre as trevas morais, um homem que andava com Deus, sendo obediente à lei de Deus. Aquela lei a qual Satanás recusara obedecer, a lei que Adão transgrediu e a qual Abel obedeceu, tendo sido morto por essa obediência. E agora Deus demonstraria ao universo a falsidade da acusação de Satanás, segundo a qual os seres humanos não podem guardar a lei de Deus. Uma citação bem pesada, bem clara, bem específica. E eu trouxe uma outra para vocês. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 130. E aqui Ellen White escreve assim: Jesus veio ao mundo para refutar a mentira de Satanás, de que não era possível aos seres humanos guardar a lei. Cristo veio viver a lei em seu caráter humano, exatamente na maneira pela qual todos podem viver a lei, na natureza humana, se procederem como Cristo procedeu.
E aqui o perfeccionismo pós-lapsariano afirma o seguinte: é o diabo quem prega que é impossível guardar a lei de Deus. É o diabo quem prega que nós não podemos viver na nossa natureza humana como Cristo viveu. Mas vislumbrem a implicação. Dentro da igreja adventista do sétimo dia, nós temos administradores, teólogos, pastores, anciãos, líderes e membros da igreja que não defendem o perfeccionismo pós-lapsariano. E essas pessoas creem e pregam e defendem que o ser humano não consegue render uma obediência perfeita à lei moral de Deus, nem consegue ser igual a Jesus Cristo. E essa briga dentro da igreja é uma briga complicada, é uma briga ampla, não é simples da gente entender ou se situar dentro desse grande conflito na teologia adventista. E a partir dessa realidade, muitos acusam a igreja, acusações muito amargas, contra a Conferência Geral, contra a Divisão Sul-Americana, contra as associações, contra os pastores e etc. Chegamos a ter, inclusive no Brasil, grupos que pregam o perfeccionismo pós-lapsariano, introduzindo divisão na igreja, desviando, por exemplo, o dízimo. Uma dessas instituições é o IEST, Instituto de Educação e Saúde de Taquara, que fica no Rio de Janeiro. Eles dizem assim: a igreja oficial adventista não está pregando o verdadeiro evangelho. Nós estamos, então venha para cá e devolva os seus dízimos para nós. E eles não fazem parte da estrutura oficial administrativa da igreja. Eles são um grupo paralelo. E aí você já começa a entender as implicações que essa ideia tem para a realidade da igreja. Estão desviando recursos da igreja em nome de uma mensagem que, em tese, seria a mensagem verdadeira. Agora, entenda uma coisa. Eu já preguei pessoalmente sobre esse tema umas 6 semanas de oração, estão todas elas online. Se você tiver curiosidade de conhecê-las, pode escrever para mim, ezequiel.gomes@adventistas.org.br. Escreve para mim e eu posso mandar para vocês os links de download de todas essas semanas, para você se aprofundar nesse assunto. Por quê? Porque esse tema é muito grande. Nós temos dentro desse tema a discussão sobre pecado, lei, salvação, justificação, santificação, glorificação, perfeição de caráter e etc. De forma que hoje, nesse vídeo, nessa mensagem, eu vou me concentrar em algumas poucas destas questões. O meu objetivo hoje é fornecer fundamentos para que cada um tome posição nesta grande guerra de implicações profundas para a vida e teologia e missão da igreja. E a gente vai começar a desvendar esse grande conflito ou esse problema, admitindo uma realidade. Quando você estuda a Bíblia, você percebe que na palavra de Deus existem textos aparentemente antagônicos. Ora a Bíblia diz uma coisa, ora a Bíblia diz outra. Aparentemente coisas contraditórias. Mas existe uma chave bíblica para entendermos esse assunto. E essa chave é o Salmo 119, verso 160. O salmista canta a Deus dizendo assim: as tuas palavras são em tudo verdade. O que Deus diz é verdade. Se a Bíblia é a palavra de Deus, nós não podemos pegar os textos que a gente gosta e rejeitar aqueles que vão contra a nossa interpretação. Eu gosto de dar um exemplo em relação a isso, que é a seguinte ideia. Deus aparece para você e diz assim: o teu filho a quem você ama, ele é bom e mau. E você se sente um pouco confuso diante da informação. Ela parece ser um pouco contraditória. Ou é bom ou é mau. Se é mau, não é bom.
E aí a gente começa a entender isso. Se a gente começa a se concentrar nas ênfases contraditórias, a gente começa a ver contradição. Agora, é possível harmonizar? Claro que sim. O filho pode ser bom em muita coisa, mal em muita coisa, e as duas coisas são verdade. O mesmo filho, ao mesmo tempo, é bom e mal. E você não pode negar a sua bondade por causa da sua maldade, e nem a sua maldade por causa da sua bondade. A realidade é complexa, não é simples como alguns gostariam. É assim que quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, Romanos capítulo 6, aparentemente, Paulo não peca mais. Viveremos no pecado nós que para ele morremos? De maneira nenhuma. Fomos libertos do pecado, andamos em novidade de vida e etc. Quando chega em Romanos capítulo 7, Paulo diz assim: eu quero fazer o bem, mas não consigo, e acabo fazendo o mal. Aparentemente ele ainda é escravo do pecado, ele ainda peca. As duas informações são aparentemente contraditórias? Sim, mas as duas são verdade. E em nome de Romanos 6, eu não posso negar Romanos 7. E em nome de Romanos 7, eu não devo negar Romanos 6. Poderíamos citar muitos outros exemplos. Em Gálatas 2,15, Paulo diz que existem não pecadores entre os gentios. Mas chega 2 versos depois, no verso 17, ele diz: nós também fomos achados pecadores. João escreve, vai e não peques mais, do que Jesus falando. E depois, na sua primeira carta, ele diz: nós temos pecado, nós pecamos. A realidade é que nós não podemos enfatizar um texto a ponto de negar o outro texto. Porque se você negar algum desses textos, você estará negando, não é a nova teologia do pastor Ezequiel, mas é a palavra de Deus. E essas aparentes contradições, elas acontecem também em relação aos escritos de Ellen White. E aqui você precisa entender essa verdade. Por um lado, a gente leu, Ellen White diz assim: é o diabo quem diz que nós não podemos obedecer à lei de Deus. Agora, quando você vai estudar esse tema em Ellen White, você encontra algumas citações muito interessantes. Eu trouxe 2 delas para vocês. Caminho a Cristo, página 62, Ellen White escreve assim: visto como somos profanos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. E uma outra citação, Patriarcas e Profetas, página 373. A lei não podia justificar o homem, porque em sua natureza pecaminosa, este não poderia guardar a lei. Parece ser contraditório, não parece? Sim. Agora entendam uma coisa: o perfeccionismo pós-lapsariano pretende defender Ellen White, mas quando chega nesse tipo de texto, eles fogem, igual o diabo foge da cruz. Por quê? Porque eles ensinam exatamente o oposto do que esses textos de Ellen White. Agora entendam uma coisa: em Caminho a Cristo, em Patriarcas e Profetas, Ellen White está ensinando a impossibilidade de guardar a lei. Não podemos, é impossível, por causa da natureza humana. E isso, por si só, já demonstra que o perfeccionismo pós-lapsariano é a obra de um espírito mentiroso. Agora, eu acusar o perfeccionismo não resolve o problema. Não basta eu acusar e dizer eles estão errados. A questão é como harmonizar os textos. Ora se diz que é possível guardar a lei, ora se diz que é impossível. Como é que a gente resolve esse problema? E Deus e o diabo dentro dessa guerra. E alguns pretendem o seguinte: sempre que alguém ensina que é possível guardar a lei, é Deus falando. Sempre que alguém ensina que não é possível guardar a lei, é o diabo falando. Só que nós começamos a ter problemas. Nesses 2 textos que eu acabei de ler, Ellen White foi inspirada pelo diabo? Quando a Bíblia diz que nós pecamos, ou seja, não guardamos a lei, a Bíblia foi inspirada pelo diabo? Não é assim a fé da igreja.
Mas então vamos lá, como harmonizar os textos? Primeiro de tudo, você precisa ter uma visão bíblica do antagonismo absoluto entre Cristo e Satanás. Lembra de uma coisa, em Gênesis 2 e 3, o antagonismo entre Cristo e Satanás está no nível do discurso. Deus diz, certamente morrereis. O diabo diz, certamente não morrereis. Então fica fácil, aparentemente, a gente distinguir a voz de Deus da voz do diabo. Mas esse fenômeno não é a única forma de antagonismo entre um e outro que nós encontramos na Bíblia. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 91, versículo de número 11. E a gente vai entender uma coisa muito importante a partir daqui. A Bíblia diz assim, um texto inspirado por Deus: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus está inspirando o salmista a escrever sobre a proteção sobrenatural de Deus através dos anjos. E Deus dá ordem aos anjos para nos guardar nos nossos caminhos. Agora, abre a Bíblia em Mateus capítulo 4, e vamos ver onde é que esse mesmo discurso aparece, na boca de quem esse discurso vem a aparecer. E essa é uma verdade muito intrigante, muito interessante. E nós lemos assim: e lhe disse. Se você ler o verso 5 para contextualizar, a Bíblia diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão na mão, para não tropeçares na alguma pedra. Irmãos, nem sempre o antagonismo entre Cristo e Satanás se materializa no nível do discurso. Dá uma olhada, o diabo está discursando para Jesus: se você é o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos anjos dará ordens a teu respeito, para que você não tropece, para que você não caia. Ou seja, Satanás está aqui pregando a palavra de Deus. O mesmo que Deus disse, o diabo está dizendo. E aqui a gente conclui algo complicado, não é? Às vezes o discurso entre um e o outro é idêntico. Como diferenciar quando um está falando ou quando é o outro? Eu proponho duas questões para a gente identificar quando é o diabo que está falando ou quando é Deus que está falando. Agora vamos entender. Quando Deus revela o Salmo 91 e inspira o homem a escrever, quais são as intenções de Deus? Deus quer nos confortar em meio a um mundo perigoso, com o fato de que existe proteção sobrenatural para nós. Deus quer nos consolar com essa proteção, para que a gente não viva com medo, mas para que a gente viva com esperança. E qual é o resultado da gente crer nesse texto que Deus inspirou? É confiança em Deus, é fé, é louvor. Nós louvamos a Deus porque os seus anjos estão nos guardando. Agora, quando o diabo vem com esse discurso para Jesus, quais são as intenções do diabo? Levar Cristo a fazer o mal em nome da proteção de Deus. O diabo quer levar Jesus à presunção. O diabo tem uma intenção demoníaca, contrária às intenções de Deus, apesar do seu belo discurso. O diabo está dando um discurso divino, maravilhoso, mas a intenção dele é maligna. E qual é o resultado? O que o diabo procura alcançar com isso? O diabo quer que Jesus peque. Esse é o primeiro objetivo, o primeiro resultado dele. Mas existe um outro. Através dessa interpretação do Salmo 91:11, o diabo quer negar outras verdades inspiradas por Deus.
Quando chega no verso 7 do capítulo 4, a Bíblia diz assim: respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a aplicação maligna que o diabo fez a respeito do Salmo 91 conduz à negação de um outro texto da palavra de Deus. Agora vamos pegar isso que a gente aprendeu aqui e vamos aplicar a essa ideia de guardar a lei. Vamos entender uma coisa: Deus manda você guardar a lei dele? Essa é uma mensagem divina? Sim, com certeza. Agora, será que o diabo pode pregar a obediência à lei de Deus? Como é que você responderia a essa pergunta? Sim, ele pode pregar isso? Não, isso ele não pode pregar. E o que te leva a responder sim ou não? Agora eu queria que você pensasse em um exemplo. Imagine o diabo soprando uma pregação nos ouvidos de um falso pastor. E a mensagem é assim: pregue que as pessoas devem guardar a lei. Pregue justificação pela lei. Pregue salvação pela lei. Pregue que ele será salvo porque ele guarda o sábado, porque ele dá o dízimo, porque ele faz isso ou não faz aquilo. Isso é possível? Com certeza, mesmo porque tem muita gente legalista por aí. E o legalismo não é obra do Espírito de Deus. Tem muita gente criticando maldosamente os outros em nome da mensagem da lei. E esse espírito usa a lei, mas é um espírito demoníaco, feito para acusar a igreja. E olha que, portanto, a gente conclui que o diabo pode sim pregar uma mensagem de obediência à lei, desde que essa obediência te conduza ao legalismo, ao farisaísmo, ao perfeccionismo, à salvação pela lei, negando a verdade de que a salvação nos vem pela graça mediante a fé. Isso é importante, irmãos. Mas tem uma outra mensagem na Bíblia, que é a mensagem do pecado. Deus ensina que a gente peca? Com certeza, é o ensino da Bíblia. Mas será que o diabo também ensina sobre o pecado? Claro que sim. O diabo quer fazer você se sentir o pior pecador, sem salvação, sem perdão, para que você não creia no Evangelho. De forma que o diabo também prega sobre o pecado. E agora, irmãos, como entender essa questão? E eu proponho 4 perspectivas sobre possibilidade ou impossibilidade de guardarmos a lei de Deus. Através da Bíblia e dos escritos de Ellen White, Deus afirma que você pode guardar a lei. O que Deus quer dizer com isso? Qual é a intenção de Deus com essa mensagem? Ao dizer para você que você pode guardar a lei, Deus quer retirar do teu coração qualquer desculpa para o pecado. Não adianta você dizer assim: eu adultero porque eu não posso guardar a lei, é muito difícil, eu não consigo. Deus não quer que você dê essa desculpa. Ele quer dizer para você: você pode guardar a minha lei, eu te dou poder contra o adultério. Essa é a verdade. Não dê desculpas a Deus, porque você pode ser fiel a Ele. Quando Deus diz para você que você pode guardar a lei, qual é o resultado disso? Você começa a encarar o pecado de frente, sem desculpa. Olha, Deus, eu pequei porque eu precisava pecar. O Senhor me entende, né, Deus? Eu precisava trabalhar no sábado, eu precisava mentir, eu precisava roubar para sustentar minha família e etc. E através disso a gente vai justificando o pecado. Mas Deus quer tirar isso da nossa vida. Deus quer fazer a gente não ter desculpa para a gente encarar o pecado como ele é, uma transgressão. Assim, irmãos, quando Deus também diz para a gente guardar a lei, Deus quer que a gente não tenha nenhum outro padrão de obediência diante de nós, abaixo da sua lei. Nós não podemos brincar com o pecado. Agora, de forma paradoxal,
O mesmo Deus que diz que você pode guardar a lei, ele também diz que você peca. Ou seja, você não pode guardar a lei ao nível da perfeição. Você tem pecado. Você não consegue não pecar, é impossível a você. E qual é a intenção de Deus ao dizer isso para nós, na Bíblia? A intenção é nos educar sobre a natureza do pecado. É importante a gente entender, irmãos, que nós temos uma natureza que não é nossa amiga. Às vezes nós somos mais nossos inimigos do que o diabo, do que o mundo, do que as tentações de fora. Porque o pecado está em nós, é o que Paulo diz, inspirado por Deus. Assim, irmãos, o pecado é um poder assassino, que não pergunta se você quer morrer. O pecado é um poder de transgressão, que muitas vezes não respeita o fato de que você não quer transgredir. Há uma natureza pecaminosa em nós, e essa natureza nos impede de sermos perfeitos diante da lei de Deus. E qual é o resultado que Deus alcança ao nos ensinar isso? É nos fazer admitir os nossos pecados. E os nossos pecados são reais. Como Paulo, nós temos que nos humilhar. Senhor, eu quero ser perfeito, mas eu não sou. Senhor, me perdoa. E quando a gente pede perdão, a Bíblia diz que Deus nos perdoa e nos purifica. Essa é uma mensagem maravilhosa. Agora, irmãos, entendam uma coisa. Existe entre Cristo e Deus, entre Cristo e Satanás, entre Deus e o diabo, um antagonismo absoluto. E agora eu gostaria de conduzir vocês à ideia: o diabo ensinando as pessoas a guardar a lei de Deus. Qual que é a intenção do diabo com isso? Ele vai para as pessoas e dizem assim: guarde a lei. E através disso ele quer colocar diante de nós um padrão de santidade, um padrão de salvação que ninguém é capaz de atingir. Obediência perfeita à lei moral. E qual que é o resultado disso? O diabo te ensina: você pode guardar a lei, guarde a lei, se esforce. Ele vai te ensinar isso. E quando você errar, você vai se desanimar e vai dizer assim: o cristianismo não é para mim. Alguém talvez consiga viver o cristianismo, mas eu não consigo. Eu me desanimo, eu vou abandonar a fé, porque se eu não consigo vencer todos os pecados, eu vou me afundar no pecado. E tem muitas pessoas sofrendo essa tentação no nosso mundo. Eu não consigo abandonar todos os pecados, então eu vou viver em pecado. Uma outra conclusão a respeito dessa ideia maligna, quando o diabo inspira as pessoas a guardar a lei, é a salvação pela lei. Então agora eu me orgulho que eu vou ser salvo porque eu dou dízimo, eu guardo o sábado, eu me visto assim, eu me visto assado, eu sou vegetariano, etc. e etc. E essa mensagem de obediência à lei, que conduz ao legalismo, ao perfeccionismo e à salvação pela lei e obras, certamente não é uma pregação inspirada por Deus, porque ela não tem o fruto do Espírito Santo, de fato o fruto de Deus. Agora, entendam uma coisa, irmãos, Satanás, ele não tem temor de Deus. Alguns podem pensar: o pastor Ezequiel está falando um absurdo, o diabo ensinando as pessoas a guardar a lei. Mas entendam uma coisa, o diabo não tem temor de Deus. O diabo pode fazer uma igreja e colocar na placa dessa igreja: Jesus Cristo é o Senhor. Pode ou não pode? Claro que pode. E ele coloca lá na placa da igreja: Jesus é o Senhor. E através dessa igreja ele engana e conduz à perdição as pessoas. Qual que seria a dificuldade do diabo tentar colocar você dentro de uma igreja que ensina a salvação pela lei, quando a salvação pela lei não existe? Entende quanto é sério o assunto que nós estamos tratando? O diabo não tem o temor do Senhor. Ele pode, muitas vezes, inspirar essa pregação sobre a lei, desde que você vá, se entregue a sua vida ao pecado. Agora, por um outro lado, paradoxalmente, o diabo também pode te ensinar que você não pode guardar a lei. E qual que é a intenção do diabo com isso? Justificar o
pecado. Você não pode ser diferente. Então fume, beba, faça sexo fora do casamento, minta, transgrida o sábado, adore imagens, cobice, fale o nome de Deus em vão, viva uma vida mundana e pecaminosa, porque você não pode guardar a lei. E através dessa mensagem o diabo quer justificar o pecado. E com isso eu dou um exemplo interessante. É verdade ou não é verdade que nós não conseguimos ser maridos ou esposas perfeitos? Claro que é verdade. Quantos de vocês são maridos ou esposas perfeitos? Nenhum, ninguém. Agora, é possível sermos maridos ou esposas fiéis? Sim. Mas qual que é o objetivo do diabo? Dizer o seguinte: já que você não consegue ser perfeito, seja infiel. E se ele conseguir colocar essa ideia na tua mente, ele vai introduzir o pecado. E se você não se arrepender do pecado, você perde a salvação. Entende o quanto isso é sério? E o resultado dessa mensagem maligna de que não podemos guardar a lei é um mundo cristão inteiro que justifica a transgressão do sábado. Muitos argumentos contra o sábado, muitas vezes vão resvalar nessa ideia. Não, nós pecamos, então podemos transgredir o sábado. E o segundo resultado também é que esse mundo cristão que justifica a transgressão não tem autoridade moral para pregar a lei de Deus. E você tem um monte de cristão por aí que nem conhece os 10 mandamentos, o que é uma vergonha, você há de convir comigo. Conclusão da mensagem de hoje: você precisa entender o antagonismo entre Cristo e Satanás. Cristo prega a mensagem do sábado, e quando Cristo prega, a mensagem do sábado significa fé, descanso, graça, prazer espiritual. Mas o diabo também pode pregar a mensagem do sábado. E quando o diabo prega essa mensagem, ele quer colocar na tua vida um fardo, salvação pela lei e salvação pelas obras. A mensagem é a mesma: guarde o sábado, mas os resultados são opostos. Vou dar um outro exemplo para ficar claro para vocês. Amem uns aos outros, é uma mensagem de Deus ou do diabo? Quando essa mensagem vem de Deus, o que ela significa? O que ela significa? Seja fiel e faça o bem aos outros. Esqueça de você mesmo e faça bem aos outros. O amor não procura os seus interesses. Ame as pessoas. Busque fazer o melhor aos outros. Agora, quando o diabo prega, amem uns aos outros, o que é que ele está querendo dizer? Seja infiel, viva uma sexualidade pervertida, é amor. Deus não se importa, Deus inclusive aceita. Por quê? Porque é amor. Entenda onde vai conduzir essa questão? Irmãos, nós não devemos tratar a guerra entre Cristo e o diabo de forma superficial dentro da igreja. Agora, vamos responder à pergunta: podemos guardar a lei de Deus ou não podemos? Qual é a verdade sobre esse assunto? Primeira coisa que você tem que entender é que a palavra lei pode significar mais de uma coisa. A palavra lei pode significar a palavra de Deus, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Pode significar a lei cerimonial. De forma que guardar a lei pode significar o quê? Não transgredir a lei moral. Por exemplo, eu fui numa festa, eu sou casado, conheci uma menina, não me interessei por ela, não desejei, não saí com ela, guardei a lei. Eu não pequei. Agora pense por um outro lado. Eu estava trabalhando, sou um vendedor e contei uma mentira no meu trabalho. Transgredi a lei. Aí eu sou um israelita, por exemplo, nos tempos bíblicos, levo um cordeiro para o santuário e ofereço pelo meu pecado. Eu, pecador, estou fazendo o quê? Guardando a lei. Então, pecador pode guardar a lei? Com certeza. E, inclusive, esse é o fundamento da teologia adventista, da nova teologia. Nós guardamos a lei, nós somos reconhecidos como um povo que guarda a lei, não é porque nós não pecamos, não tem quem não peque, mas é porque nós somos sinceros diante de Deus, sobre os nossos pecados. E quando a gente assume os nossos erros, estamos perdoados e purificados diante do Senhor, nosso Deus.
Agora, o perfeccionismo pós-lapsariano interpreta os textos bíblicos e de Ellen White como provas de que é possível viver sem pecar diante da lei moral de Deus. Mas lembra que as interpretações malignas conduzem ao quê? A negação de outros textos. E quando o perfeccionismo diz que você pode viver sem pecar, ele nega a palavra de Deus. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Lembra que a interpretação maligna do Salmo 91, verso 11, nega outro texto bíblico, Deuteronômio 6, verso 16. E o perfeccionismo nega Eclesiastes 7, verso 20. Inclusive existe um livro que chama Em Defesa do Adventismo, dos irmãos Standish, que prega o perfeccionismo pós-lapsariano. E quando eles comentam Eclesiastes 7, verso 20, eles dizem: Salomão estava louco quando escreveu esse texto, por causa do contexto. E agora, a palavra de Deus não mais é fruto da inspiração divina, é fruto da loucura de um homem que está pregando uma mentira no texto bíblico. Porque eles querem pregar que pode viver sem pecar, mas a Bíblia diz: não existe quem não peca. Agora, se é possível viver sem pecar, que os perfeccionistas pós-lapsarianos se levantem e nos mostrem os homens sem pecado. Mas a Bíblia diz: esses homens não existem. Irmãos, o homem pode guardar a lei e viver sem pecar, mas não guarda a lei moral e peca. O perfeccionismo ajudou bastante, né? Toda a teologia perfeccionista para dizer: você pode viver sem pecar, mas cadê a vida sem pecado? Ninguém viu. É a mesma coisa que eu dizer para você assim: o ser humano pode sair voando, criar asas e voar, mas cadê os seres humanos voando por aí? Não existe. Ajudou muito, né, essa mensagem? Não ajudou nada, meus irmãos. Nada vezes nada. Importante entender que os perfeccionistas pretendem que todo e qualquer discurso de que não é possível obedecer à lei é um discurso satânico. Agora, se eles quiserem ser coerentes com isso, eles precisarão admitir que, pela ótica deles, a Bíblia e Ellen White possuem textos satânicos. Será que é isso que eles estão ensinando por aí? Ellen White foi inspirada pelo diabo? A Bíblia foi inspirada pelo diabo? Porque a Bíblia diz que não há homem perfeito diante da lei. E é a isso que o perfeccionismo nos conduz, além de toda a mentira de salvação pelas obras, pelo estilo de vida, pela música, pelo vegetarianismo, tudo sobre esse disfarce da perfeição do caráter. Agora, irmãos, nós podemos guardar a lei de Deus? Sim, na nossa relação com Jesus Cristo. Se somos fiéis a Jesus, se reconhecemos os nossos pecados quando erramos, apesar de sermos imperfeitos, Jesus nos cobre com a sua perfeição. Amados, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E esse vídeo, essa mensagem, é um instrumento dessa verdade. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo te guie e te ensine aquilo que é, de fato, a verdade. O perfeccionismo pós-lapsariano acusa a igreja de ser uma obra satânica, ou acusa a teologia adventista convencional, que é a teologia da maioria hoje, de ser uma teologia mentirosa. Mas eu os desafio a provar onde está a mentira dentro daquilo que eu coloquei aqui hoje. Os desafio e coloco diante deles a tarefa de me explicar pela Bíblia onde está o erro. Irmãos, nós não podemos brincar com esse assunto. Existe uma grande guerra na teologia adventista que tem implicações para a tua vida. As coisas não são tão simples como a gente gostaria. E a gente precisa aprender a identificar a voz de Deus, a verdade, da voz da mentira e do diabo, que muitas vezes usam a mesma mensagem
com intenções e resultados diferentes. Nós vamos orar nesse momento, e o meu apelo é que você deixe a verdade de Deus entrar no teu coração para a tua salvação. Vamos orar. Deus maravilhoso, eterno e bendito, em nome de Jesus, obrigado por essa mensagem. Que a tua graça e que a tua salvação se cumpram na nossa história, e que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade, Senhor. Pai, nós não podemos fazer nada por nós mesmos, e nós precisamos do teu Espírito para entender a tua verdade. Obrigado por essa mensagem que é um instrumento dessa verdade, e que ela chegue onde o Senhor quer que ela chegue, para a transformação e iluminação do espírito e da mente de muitas pessoas que estão confusas por aí. Não permita que a mentira ou o engano prevaleçam contra a igreja, mas que a tua verdade reine para a salvação do teu povo, em nome de Jesus. Amém.